Boa tarde, irmãos. Vamos nos preparar para o culto que devemos ao nosso Deus. Pedimos aos irmãos que se acomodem e voltem suas atenções para o culto, conforme prescrito na Santa Palavra de Deus. Nós vamos iniciar o culto dessa tarde com oração. Quero pedir ao diácono Hélio que faça essa oração, dando início ao culto dessa tarde. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por esse dia, o dia do Senhor, ó Deus, dia que viemos em Tua casa para ouvirmos a Tua santa palavra, que é a verdade. Bendizemos ao Senhor por esse meio de graça, que é estarmos aqui em Tua presença, unidos como Assembleia dos Santos, povo santo, separado do Senhor, ó Deus. Bendizemos ao Senhor por esta bênção e lhe pedimos a Tua direção durante todo este culto, que o Senhor possa estar nos abençoando em todos os momentos, na leitura da Tua santa palavra, que possamos estar lendo com todo temor e reverência. No cântico dos salmos, ó Pai, que possamos cantar atentamente, não desviando as nossas atenções, ó Deus. E na pregação da Tua palavra, ó Deus, que possamos estar ouvindo com toda a reverência, que o Senhor possa estar abençoando o Teu servo, que irá ministrar, ó Pai, as Suas sagradas Escrituras. Que o Seu Santo Espírito possa estar abençoando, iluminando, ó Pai, transmitindo, ó Pai, as Tuas verdades para as nossas vidas. Possamos sair daqui transformados, ó Pai, mais cheios do Teu Santo Espírito, mais vivificados, ó Deus, que não venhamos sair daqui do mesmo jeito que entramos. Ó Senhor Deus, te pedimos que o Senhor possa estar com aqueles que estão ainda a caminho da Tua casa, que o Senhor possa estar os trazendo em segurança para o Teu santo templo. E ó Deus, tem misericórdia daqueles que não puderam estar aqui hoje por meio de alguma enfermidade. Só possa estar abençoando a vida de cada um, restaurando, ó Pai, a sua saúde, e que logo, logo possa estar junto aqui com a Tua igreja, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Deus. Ó Pai, abençoa no decorrer desse culto em todos os seus momentos. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro dos Salmos para fazermos a leitura do Salmo 119, dos versos 97 a 112. Mesmo assentados, peço aos irmãos que acompanhem com reverência a leitura do Salmo 119, do verso 97 ao 112. Quanto amo a Tua lei, é a minha meditação todo dia. Os Teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos Teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os Teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a Tua palavra. Não me aparto dos Teus juízos, pois Tu me ensinas. Quão doces são as Tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos Teus preceitos consigo o entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os Teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a Tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os Teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia não me esqueço da Tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos Teus preceitos.
Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até ao fim. Deus abençoe a leitura de sua santa palavra. Nós vamos entoar o cântico do Salmo 124. A passar, iriam nossa alma afogar. Bendito seja teu Senhor Javé, que não nos deu por presa aos dentes seus. A nossa Ele resgatou, tal como ave que se libertou do laço feito pelo caçador. A nossa alma Ele resgatou, tal como ave que se libertou do laço feito pelo caçador. Nosso socorro é o nome do Senhor, foi Ele quem a terra e o céu criou. Leitura sequenciada do Antigo Testamento. Vamos ler o segundo livro das Crônicas, capítulo 35. Segundo livro das Crônicas, capítulo 35. Peço à igreja que fique de pé para acompanharmos a leitura sequenciada do Antigo Testamento, conforme se encontra em 2 Crônicas 35. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. E mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis esta carga aos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo em Israel. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. Ministrai no santuário segundo os grupos das famílias de vossos irmãos, os filhos do povo. E haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Imolai o cordeiro da Páscoa e santificai-vos e preparai-o para vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Ofereceu Josias a todo o povo cordeiros e cabritos do rebanho,
todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos que se achavam ali, e de bois 3.000. Tudo isso era da fazenda do rei. Também fizeram seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Conanias, Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus lugares e também os levitas, pelos seus turnos, segundo o mandado do rei. Então imolaram o cordeiro da Páscoa. E os sacerdotes aspergiam o sangue recebido das mãos dos levitas que esfolavam as reses. Puseram de parte o que era para os holocaustos e o deram ao povo, segundo os grupos das famílias, para que estes os oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito. As ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeirões e em assadeiras, e os levitas as repartiram entre todo o povo. Depois as prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Gedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Os filhos de Israel que se acharam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos por 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel, que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias, se celebrou essa Páscoa. Depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destruas. Porém, Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel e estão escritas nos livros das lamentações. Quanto aos atos de Josias e às suas beneficências, segundo está escrito na lei do Senhor, e aos mais atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Amém. A igreja pode se sentar e nós vamos entoar os Salmos 125 e 126. Os homens da terra que no Senhor confiam são comparados
se abala, mas firme para sempre. É tal Jerusalém, cercada pelos montes, em volta do seu povo, para sempre o Senhor. O cetro dos ímpios não permanecerá em cima da sorte do justo de Deus, a fim de que o justo não siga para o mal e faz o bem, Senhor, aos que de coração são cheios de bondade e de retidão. Aqueles que sempre se desviam, seguindo caminhos e sendas do mal, terão sua sorte igual aos malfeitores, pois juntamente são levados por Javé e Pai sobre Israel, Pai sobre Israel. 126. Tá aí? Quando o Senhor Não. Quando o Senhor a sorte de Sião restaurou, ficamos iguais a quem estará a sonhar. Assim a nossa boca de sorriso se encheu e com alegria nossa língua cantou. Então entre as nações já se ouvia dizer grandes coisas por ele se tem feito, Senhor. De fato, grandes coisas Deus tem feito por nós, por isso alegre o teu povo está. Assim a nossa sorte vem, Senhor, restaurar, como as fortes torrentes do Negueb a correr. Quem sai em grande pranto para a semente lançar, com grande alegria a colheita falha. Quem sai semeando, caminhando a chorar, voltará jubilando com seus molhos nas mãos. Quem sai semeando, caminhando a chorar, com gozo retorna com seus molhos nas mãos. Amém. Leitura sequenciada do Novo Testamento. Peço à igreja aqui mesmo, assentada, acompanhe a leitura, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13.
naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Quere que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. E crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra palavra: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram:
explica-nos a palavra do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Amém. Nós vamos ainda entoar o cântico do Salmo 128, nos preparando para a mensagem. Bem-aventurado aquele que teme a Deus e que anda sempre atento nos caminhos do Senhor. No labor das tuas mãos o teu pão granjearás e feliz então serás e em tudo vencerás. Tua esposa como a vide muitos filhos te dará, quais rebentos de oliveira tua mesa rodear, e será abençoado quem assim teme ao Senhor. Eis como será a bênção para quem teme ao Senhor. E o Senhor te abençoe desde as terras de Sião, e que vejas as riquezas vindas de Jerusalém. Pelo tempo dos teus dias, pelo tempo do viver, filhos dos teus filhos vendo, e a paz sobre Israel. Amém. Vamos nos preparar para a mensagem dessa tarde.
Meus irmãos, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor de toda a terra, para a glória de Deus Filho, nosso bendito Salvador, Senhor, cabeça do corpo, nosso Rei, e para o bem da sua igreja, nós vamos abrir o Santo Livro do Senhor em Hebreus, capítulo de número 7. Hebreus 7. Nós vamos ler até o verso de número 19, desde o verso 1. Hebreus capítulo 7, do verso 1 ao verso de número 19. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa, nos lombos de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Que o Senhor aplique sua palavra bendita ao nosso coração. Vamos orar ainda. Senhor, nós sabemos que a mente carnal, o homem natural,
não têm condições de compreender as coisas espirituais porque elas se discernem espiritualmente. Então nós necessitamos de uma ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, operando em nossa mente, para que assim possamos compreender as coisas espirituais. Ó Senhor, vem, portanto, rogamos em nome do Senhor Jesus, nos assistir aqui nesta hora. A mim especialmente, que estou encarregado de ministrar, explicar e aplicar a Tua palavra aos corações, em Teu nome, no Teu poder. E preciso, Senhor, que Tu me aguce a inteligência, me des palavras simples, compreensíveis, e, enfim, Senhor, aquela sabedoria que vem dos céus, de Ti e não do homem, para explicar as Tuas coisas e aplicá-las nos corações. E o Teu Espírito opere aquilo muito especial que nós aguardamos, que é a manifestação de Espírito e poder nas vidas e nos corações, pela palavra. Opera, Senhor, por Tua graça, na mente e no coração dos Teus filhos que estão aqui. Possamos compreender a Tua doutrina. Possamos, ó Deus, utilizar estas coisas que aprendemos na nossa vida, na nossa prática, na nossa maneira de viver. Abençoa, portanto, glorifica o Teu nome. Faz isto, Senhor. Nós imploramos com perdão dos nossos pecados. Por Cristo Jesus, nosso Salvador, a quem queremos seja dada toda a honra, toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Bem, esperamos em Deus que o Senhor nos ajude. Às vezes as coisas parecem um pouco complicadas nas Escrituras e nós então precisamos da ajuda do Senhor para destrinchar e fazer com que elas fiquem bem claras, compreensíveis para nós. O que é que esse texto está falando a respeito de Melquisedeque e do sacerdócio muito especial de Cristo? Nós estivemos na última exposição falando quem é Melquisedeque. Nós cremos firmemente que é uma pré-encarnação de Cristo Jesus. Portanto, é o Senhor Jesus mesmo estabelecendo o seu sacerdócio e dando a ordem divina, como segunda pessoa da Trindade, ao sacerdote que haveria de se manifestar em carne na plenitude dos tempos, ele encarnado, mediador, que seria sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, a ordem dele mesmo, Deus eterno, sem princípio de dia, sem fim. É isso que Cristo é. E ele então estabelece essa ordem gloriosa, eterna, de sacerdócio muito especial. Então o capítulo está aqui propondo uma mudança radical desse sistema de culto. É preciso compreender isso. O autor está falando para pessoas, muitos deles, que durante muitos anos serviram a Deus segundo o sistema antigo, no templo, com sacerdotes, sacrifícios e todas aquelas coisas. E eu já tive a oportunidade de dizer que eram empolgantes, era algo maravilhoso. Assim, vamos dizer, a arte cênica de todo aquele culto sacerdotal, né? Os levitas cantando, os instrumentos na hora do holocausto, era uma coisa assim maravilhosa, retumbante, e sacudia, fazia com que as pessoas se levantassem, assim, fossem elevadas com todo aquele culto empolgante do Antigo Testamento. Agora muda tudo. O culto é simplérrimo, é muito simples. E as pessoas não veem nada.
porque não há mais nenhuma significação visível no culto, não há mesmo. No culto cristão não existe nada visível senão os elementos dos sacramentos, a água do batismo e o pão partido e o vinho, o cálice. Só, não há mais nada visível. Adoração agora em espírito e em verdade. Não há levitas, não há nenhum coral, nem dueto, ou solo, ou conjunto, nada, nenhum cântico representativo. O canto é só congregacional. E nem instrumentos. Então, alguns, certamente, ficaram, assim, preocupados. Poxa, o culto tão dinâmico lá, com aquelas coisas tão belas, tão lindas, e agora um culto tão simples. Será que é assim mesmo? Bom, até hoje nós vemos pessoas assim, pessoas que vão, visitam a igreja, chegam aqui e não veem nada assim, nenhuma apresentação, culto simples. Fazem comparação com os outros cultos que existem por aí nas outras igrejas e franzem assim a testa e não voltam mais. Então nós vemos que tanto os hebreus, os crentes daquela igreja, precisavam de uma fundamentação teológica, bíblica, séria a respeito do culto, como também nós hoje precisamos. E esse capítulo, então, é fundamental, porque é o capítulo que mostra a razão da mudança do culto para a sua simplicidade como a vemos hoje. Vamos ter alguns outros textos para nos ajudar. Por exemplo, vamos abrir lá em João, no capítulo de número 4, e ver como o Senhor Jesus, ele expõe para a mulher samaritana esta mudança radical. No capítulo 4 de João, verso de número 25. Vamos fazer um pouco antes. Vamos começar no verso 19. João, capítulo 4, começando no verso 19. Veja a conversa, como o Espírito Santo dirigiu, né, o Senhor Jesus e aquela mulher para algo extremamente importante. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Até aqui. Veja, quando Jesus disse para aquela mulher, podes crer-me que a hora vem, verso 21, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, nem em Jerusalém, porque a preocupação dela era qual é o culto que é verdadeiro, o nosso nesse monte aqui, ou o que os judeus fazem lá em Jerusalém. E Jesus diz, olha, vem a hora que nem esse daqui, nem aquele vai ser mais verdadeiro. Quando ele disse nem em Jerusalém, quer dizer, todo aquele aparato, todo o culto, conforme era feito,
segundo o Antigo Testamento, passo a passo, com as oferendas e os levitas e o holocausto e os instrumentos e tudo aquilo que acontecia, os sacerdotes, seus aparatos, pedras no peito e balançando a oferta e o incensário, tudo aquilo iria cessar. Quando ele diz, nem em Jerusalém adorareis o Pai, quer dizer, nem como Jerusalém adora, vocês vão continuar mais adorando. Vem a hora. E a hora chegou. Quando o véu foi rasgado lá no templo, violado mesmo, lugar santo, rasgado o véu, então foi a hora, acabou. Aquele tipo de culto não era mais segundo o propósito de Deus. Então voltemos para Hebreus, porque aqui está o fundamento e a razão. O autor está dizendo que o culto, conforme era feito, seguia uma linha estabelecida por Deus, através de Moisés, que envolvia o ministério sacerdotal de homens, segundo a linhagem de Arão. E só os descendentes de Arão podiam ser sacerdotes e ministrar o culto conforme estava ordenado. E veja, o princípio regulador já existia nesse tipo de culto. Quer dizer, não podia se fazer nada que o Senhor não havia ordenado. Tudo conforme a ordenança do Senhor. Lembrem-se que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, morreram, foram queimados vivos, porque acrescentaram um fogo estranho no culto, conforme Deus tinha ordenado que aqueles sacerdotes deviam fazer. Não podia ser aumentado nada, tudo segundo a ordem do Senhor. É interessante, vou fazer aqui um parênteses, porque muitas pessoas chegaram depois e nem entendem o fundamento, porque nós não temos instrumentos. Então vou mostrar agora para vocês a razão, como os instrumentos foram ordenados por Deus nesse regime sacerdotal dos filhos de Arão, dentro de um contexto específico de uma parte do culto sacerdotal, cerimonial, do Antigo Testamento. Estão prontos? Vamos então abrir em 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo de número 29. E nós vamos ver então aqui o culto e os instrumentos conforme foram ordenados e em que lugar eles deveriam ser tocados. Vamos começar com o verso de número 20, segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Vamos começar no verso 20. Vou repetir, segundo livro das Crônicas, capítulo 29, começando no verso de número 20. Ezequias está restaurando o serviço do Senhor, o culto. É um tempo em que está havendo uma reforma, né? Quem ouviu a leitura de manhã, o livro foi descoberto, e então o rei propõe que tudo seja feito conforme está no livro, e é uma reforma. Vamos ler. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade, subiu à casa do Senhor,
mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado, a favor do reino, do santuário, de Judá, e aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram sangue sobre o altar. Para oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei e a congregação, e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. Então, ele está dizendo aqui, nós vamos tocar os instrumentos, porque foi uma ordem do Senhor pelos profetas Gade e Natã. Deus, então, ordenou que Moisés inventasse esses instrumentos, criasse esses instrumentos e fossem introduzidos no culto. Foi ordem do Senhor que fossem introduzidos estes instrumentos. E os levitas ficaram encarregados de tocá-los. Estavam, pois, os levitas, verso 26, estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem, Ezequias, que oferecessem o holocausto sobre o altar. Preste atenção. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isto até findar-se o holocausto. Então pronto, começou o holocausto, e o povo cantando, e o holocausto ali queimando, e eles cantando, e as trombetas soando, e os instrumentos tocando. Era um tempo, não sei quanto tempo, até que tudo fosse queimado, mas quando terminou o holocausto, não se tocava mais instrumentos. Era algo que estava ligado ao holocausto. Tudo isso, não é, diz aqui, até findar-se o holocausto, verso 28. Muito bem. Vejam, então, que isso estava dentro desta proposta que foi feita pelo Senhor nessa dispensação, debaixo do sacerdócio humano da linhagem de Arão. Todo o culto cerimonial era assim que procedia. Foi muito interessante, porque quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, o templo foi destruído. E eles, então, foram para a Babilônia. E há um salmo que mostra, 137, que nós cantamos, em que o povo da terra pedia que eles cantassem os salmos, canto de Sião. Mas eles penduraram nos salgueiros as harpas e disseram, não podemos tocar em terra estranha. Na verdade,
eles não tocaram de forma alguma, porque eles criaram, por exemplo, a sinagoga, nasceu aí nessa época, no cativeiro babilônio a sinagoga. Eles se reuniam na sinagoga, cantavam os salmos, mas não com instrumentos, porque eles sabiam que os instrumentos só podiam ser tocados no holocausto. Então não tocavam instrumentos, cantavam salmos, mas sem instrumentos na sinagoga. Quando eles voltaram, reconstruíram o templo, então voltaram a fazer o holocausto, tá a trombeta lá no holocausto. Mas interessante que a sinagoga continuou, até o tempo de Jesus eles continuaram se reunindo em sinagogas, e nunca tocaram instrumento na sinagoga. Até 1810, mais ou menos agora, é que introduziram instrumento na sinagoga, mas nunca tocaram, porque os judeus tinham consciência de que deviam fazer isso junto do holocausto, conforme a lei ordenava. Então está caracterizado que isso era parte do culto sacerdotal araônico, cerimonial. Mas veja então, vamos voltar para o nosso texto, que há uma mudança extraordinária. Surge um glorioso sumo sacerdote, que não é da linhagem de Arão, nem podia ser, porque ele veio da tribo de Judá, diz o texto. E da tribo de Judá nunca ninguém foi sacerdote. Nunca ninguém foi chamado para servir no templo e dirigir o culto. Nunca. Mas Jesus era da tribo de Judá. E agora é feito sumo sacerdote. Então, o autor está dizendo, ele só pode ser sumo sacerdote de uma ordem diferente. Porque a ordem de Arão acabou. E agora deu-se início a uma outra ordem. Houve uma mudança. E quando há mudança de ordem sacerdotal, há mudança de lei. É isso que nós lemos aqui. Veja o verso de número 12. Hebreus 7, 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Agora, abra comigo mais para frente um pouco, no capítulo 10 de Hebreus, e veja como esta mudança foi radical. E o culto agora é muito diferente, não tem mais sacrifício, porque o sacrifício já foi feito de uma vez por todas por esse glorioso sumo sacerdote, e mudou completamente para o culto que nós temos hoje. Hebreus capítulo 10, lê comigo. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, está falando de Cristo agora, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado? Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste,
nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Presta atenção. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove o primeiro, remove todo aquele culto, remove sacerdócio araônico, sacrifícios de bodes, remove o culto, holocaustos, as trombetas e tudo. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer serviço sagrado e a oferecer, muitas vezes, os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, sobre a sua mente as inscreverei, e acrescenta: também de nenhum modo me esquecerei, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde não há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos administrações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Isto é, não deixemos de congregar para adorar. Agora, nesse culto simples, em que adoramos a Deus o Pai, ao Deus o Filho, Jesus Cristo, que é o centro do culto, e ao Deus Espírito Santo. Não mais com levitas, não mais com sacrifícios, não mais com holocaustos, não mais com aqueles instrumentos e todas aquelas coisas, mas o canto congregacional, que é fruto dos lábios daqueles que confessam o nome do Senhor. Este é o sacrifício que Deus quer. Está também aqui, se você abrir Hebreus, capítulo de número 13, ou melhor, capítulo de número 13, verso 15, está escrito assim, ó: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Por isso, o canto é congregacional, é fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. É assim agora na nova dispensação. Nós não temos mais sacerdotes. Meus irmãos, quando você ouve uma igreja dizer: vamos agora passar a palavra aos levitas para dirigir o louvor, isto é um absurdo, isto é um anacronismo, isto é uma abominação, isto é errado, porque está dizendo que não está reconhecendo o novo regime deste glorioso sumo sacerdote, único sacerdote agora sobre as nossas almas, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele nos basta, não há mais sacerdote, não há mais levitas. Não pode
pode haver, é uma ofensa haver levitas. Então, o culto é congregacional, não temos ninguém para representar, para cantar para nós, como os levitas cantavam. Todos cantamos, louvamos ao Senhor, salmodiando ao Senhor, como fruto dos lábios que confessam. Este é o sacrifício que Deus agora quer, é o louvor que nós fazemos, tendo este sumo sacerdote glorioso que preside e dirige o culto. Já tivemos a oportunidade de dizer que Cristo está presente aqui agora e canta com a congregação os salmos, né? Mostramos isto aos irmãos. Ele diz: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Cristo falando. Então, ele está presente. Então, meus irmãos, este novo regime se constitui neste culto simples. As únicas coisas que permaneceram do regime da lei e que repetem agora é leitura das Escrituras, oração, leitura das Escrituras, cântico dos salmos com gratidão no coração, a pregação da palavra de Deus, da lei, e a administração dos sacramentos. É isso o culto que ficou. Agora eu quero dizer uma coisa, preste atenção. A glória do culto, o esplendor do culto, se encontra na nossa convicção da presença real de Cristo entre nós, o sumo sacerdote, que não vem com pedrinhas no peito ou com um vestido bonito, é muito superior, é infinitamente superior. Ele está presente aqui com toda a sua glória. E nós precisamos crer isto pela fé. E a comparação é incomparável. A glória do culto antigo com a glória do culto. Porque a glória do culto antigo eram os tipos e sombras. A glória do culto hoje é a realidade, não é sombra de Cristo, é Cristo mesmo que está entre nós. Os profetas, Moisés, Arão e todos os sacerdotes, quando falavam, eles falavam e faziam advertências a partir da terra. Agora, a pregação, a advertência é dos céus, é Deus mesmo quem fala, é Cristo quem prega e quem ensina. Então eu quero que você abra comigo agora em Hebreus, no capítulo um pouquinho. Capítulo 12 de Hebreus, Hebreus 12, e vamos começar no verso 18. Aqui está a descrição, ou melhor, a comparação da glória do culto que está acontecendo agora mesmo. Você está sentado aí, não está vendo nada, eu estou pregando, você não vê glória nenhuma, você não vê nada de espetacular, nada extraordinário, mas está acontecendo agora mesmo. Algo que você não imagina, e que é glorioso e extraordinário, e que nós precisamos guardar na mente e crer, porque nós não andamos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. E nós não cremos no ar, não é uma invenção, nós cremos na palavra de Deus. A nossa fé é segundo as Escrituras. Nós precisamos pegar nas Escrituras a realidade e colocar no nosso coração
mesmo sem ver esta realidade. Então veja Hebreus capítulo 12, versículo 18. Preste atenção. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor de trombeta, ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, tal modo, era horrível o espetáculo. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Bota o dedo aqui. Ele está fazendo a descrição da glória da velha dispensação. É um negócio sério. Era um negócio que fazia todo mundo tremer. Era a voz do que falava era terrível. E o fogo e tudo, todas aquelas coisas visíveis e que deixava todo mundo aterrado. Agora veja. Não, vocês não chegaram naquele monte, diz ele. Verso 22. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Veja, ele está falando da igreja. E a incontáveis hostes de anjos. Então, meus irmãos, você não está vendo, eu não estou, nós não estamos vendo, mas há uma hoste de anjo aqui. Hostes de anjos. Chegaste ao Monte Sião, a igreja, a Jerusalém Celestial, a hostes de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus e a Deus. Então quer dizer que existe uma conexão agora, neste exato momento, entre a nossa assembleia e uma outra assembleia gloriosa, uma igreja invisível, bendita, com todos os crentes que estão arrolados, justos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Meus irmãos, que visão! Capte esta visão, é a realidade. Não ande pelo que você vê. O que você está vendo? Nada. Mas agora o que a Bíblia está descrevendo é uma coisa extraordinária, muito maior do que era na antiga dispensação. Ele está falando que essa assembleia nossa, simples aqui, aparentemente calma, quieta, que não acontece nada, na verdade, espiritualmente, enxergue espiritualmente. Que os seus olhos espirituais sejam abertos. Veja, anjos, hostes estão aqui, Cristo está aqui. Há uma conexão da nossa pequenina e simples assembleia com uma assembleia gloriosa de espíritos de justos aperfeiçoados. Deus também está assistindo o nosso culto, o juiz de todos. Veja, quando você despreza o culto de Deus, porque não vê nada de especial, você está pecando contra Deus, porque Ele está presente, Ele está aqui, o juiz de todos, Ele está ministrando. Vamos continuar. Verso 25. Tendo cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir,
quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Porque, meus irmãos, a mensagem é Deus falando dos céus, é Cristo falando. Aquele que dos céus nos adverte. 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, lá. Agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também os céus. Veja, ele está mostrando aqui que se Deus abalou lá a terra, fez tremer, e todo mundo ficou com medo, e quem tocasse no monte morria, e toda aquela coisa, e Moisés, estou aterrado. É como ele está dizendo, aquilo foi fichinha. Porque ele abalou ali, mas vai abalar, ele está se referindo ao juízo. Vai abalar esta terra, e não somente a terra, mas também os céus. Quer dizer, infinitamente mais. Se as pessoas temeram lá e não foram poupados os que desobedeceram, porque não observaram o temor e a reverência devida quando Deus lhes falava sobre a terra, muito menos nós, se não temos reverência nem temor com aquele que nos adverte dos céus. Vamos enfrentar um juízo que significa abalar não somente a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de um modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Como podemos desprezar o nosso culto? É isso, então, que o autor de Hebreus está dizendo, concluindo, para aqueles irmãos. Vocês estão querendo voltar? Vocês estão achando mais interessante o culto do templo, dos sacerdotes araônicos? Que é isso? Aquilo acabou, passou, o véu foi rasgado, e como diz Spurgeon, dobrado, para que ninguém mais nem queira ir atrás. Temos um sumo sacerdote glorioso, não segundo a ordem de homens que perecem, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem princípio nem fim, que vive para sempre. É a ordem de Deus mesmo. E é Ele, o nosso sumo sacerdote, e Ele nos basta. Ele preside o nosso culto. Ele tem uma glória muito maior do que a glória do culto passado. Ninguém precisa ficar procurando divertimento, coisas, apresentações de levitas. Nós temos aqui o canto congregacional, Cristo cantando conosco, os salmos, os céus abertos, os anjos presentes. Esses dias li um livrinho de Calvino, em que ele fala sobre o véu, defendendo o uso de véu na igreja. Ele é até enfático demais, usa até termos, muito fortes. Ele chega a dizer, se a mulher não cobre a cabeça, a tendência é descobrir o resto. Isso sim. Os seios, tudo mais. Mas eu estou citando o livrinho porque ele diz o seguinte, que uma das razões porque a mulher deve usar véu chama-se reverência. Reverência ao marido e principalmente reverência a Deus. Por quê? Porque o texto de 1 Coríntios 5,11 diz
que elas devem usar véu por causa dos anjos. É aí que então ele entende que os anjos estão presentes na congregação. Como Hebreus diz que está, que eles estão. E que isso deveria então trazer temor, reverência. E a irreverência, a imodéstia, a falta de pudor é uma ofensa aos anjos. Eu só fiz esse parêntese. Isso é uma coisa objeto de nosso estudo ainda mais para frente, não é agora. Mas eu estou apenas dizendo que os anjos estão presentes aqui. Cristo está presente, isto nos basta. A sua glória nos basta. Você pode perceber que nós não temos flores, nós não temos nenhum enfeite, nós não temos nada, nenhum símbolo, nada. E nem vamos ter nunca. Porque Cristo nos basta. A presença dele nos basta. A presença dele é a beleza que nós desejamos no culto. Não queremos nos distrair com nada. Todas essas coisas são maravilhosas e lindas lá fora, mas aqui nos basta a beleza de Cristo, sua presença, sua glória. Nos alegre, nos enche a alma, principalmente a sua pregação, a sua palavra. Esses dias botei no boletim passado, informado de que, pastor, quando o senhor sai, há uma evasão, o pessoal vai para outro lugar para ouvir os pastores e tal. Eu botei embaixo no boletim: meu irmão, não vá para outro lugar. Quem estará pregando é Cristo mesmo. Não é o presbítero Marcelo, não é o presbítero tal, não é o jovem tal, é Cristo. É Cristo. É Cristo que está pregando. Então, meus irmãos, venha com esta fé, com esta confiança, essa certeza. Então eu quero concluir dizendo, por que, meus irmãos, tudo isto? Quero concluir para dizer que você precisa trazer no seu coração, vir para a igreja, para se congregar e não se ausentar, como diz o texto lá claramente: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Venha congregar, adore ao Senhor desta forma simples, conforme agora é a mudança, a mudança que foi estabelecida por Ele mesmo, né? Remove o primeiro, remove, tira, estabelece o segundo. Cristo estabeleceu. O segundo é esta simplicidade que nós temos do culto. E saiba de uma coisa: o sumo sacerdote das nossas almas está aqui. Primeiro, ele tira o pecado do mundo. O seu sacrifício foi o único, de uma vez por todas, e tem todo o poder para tirar os pecados do mundo. Dos teus pecados não me lembrarei jamais. Então, aqui está o lugar onde você vai se encontrar com o único sumo sacerdote que fez uma oferta capaz de tirar o pecado, de perdoar completamente. Ele está aqui. Creia nisso. De todo o coração, se apresente com arrependimento profundo, confesse os seus pecados e creia na remissão, no perdão deles, na remoção deles. Isso é libertação, tirar pela raiz o pecado, porque o sacrifício dele foi eficaz e não se repete. É um único, definitivo, poderoso, eficaz para tirar os pecados do mundo. Creia nisso de todo o coração. Não despreze o culto simples. Sua presença aqui, seu coração genuflexo, arrependido, contrito, Cristo está aqui. Ele vai aplicar o sangue precioso dele para perdoar você de toda iniquidade. Toda.
Não importa qual, quantas, todas. Porque o sacrifício dele é mais poderoso e eficaz do que qualquer outra injustiça ou iniquidade. É maravilhoso. Não importa a profundidade do poço onde você está, a graça e o sangue deste sumo sacerdote é maior e mais profundo do que o poço que você está. E a sua mão se estende o suficiente para lhe levantar de lá. Essa é a primeira coisa. Segundo, adore ao Senhor, não mais como o culto antigo. Algumas pessoas falam assim: ora, mas como vocês não cantam? A Bíblia diz para a gente cantar com harpa e tal, bater palmas, tantas coisas no Velho Testamento, e ficam citando o Velho Testamento para dizer que como o culto tem que ser. Ignorância. O sumo sacerdote das nossas almas, que é a segunda ordem de Melquisedeque, mudou. Ele diz: não mais como o culto de Jerusalém. E como é o culto, então, agora que ele quer e que ele tem ordenado? Abra o Novo Testamento. O que você achar, faça. O que você não achar no Novo Testamento, não faça. Esse é o culto de Jesus. Esse é o culto do sumo sacerdote. Procure lá. Se não tem, não faça. Porque não tem, porque ele tirou. Então, é o culto de Cristo, é o culto de Jesus, o sumo sacerdote das nossas almas. Ele vai ficar satisfeito quando você o cultua conforme ele ordenou, ele estabeleceu. O centro é ele mesmo do culto. A nossa adoração e exaltação é esse Cristo amado, a ele toda a honra e toda a glória. Oh, que sumo sacerdote glorioso. E eu digo mais: ele está presente aqui para curar, para libertar e para ministrar vida. Ninguém, durante o evangelho todo, que tenha se apresentado a Cristo com uma enfermidade, com um mal, com qualquer problema, tormentado de espírito, que for, nenhum deles saiu sem que fosse curado. Ninguém. Traziam os enfermos e colocavam diante dele, todos eram curados. Cristo está aqui. E você traz o seu mal diante de Deus, humildemente, e coloque diante dele: Senhor, aqui está minha enfermidade, aqui está o meu mal, aqui está, Senhor, o meu problema, minha terrível necessidade, aqui está a minha algema, o meu grilhão, aqui está, Senhor, a minha necessidade. Tu és o sumo sacerdote. Eu não espero em nenhum outro. Tu és o Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e que na cruz venceu por nós. Ressuscitaste dos mortos. Cura, Senhor. Tem misericórdia. Eu digo a você uma coisa: Deus vai curar. Não tenho nenhum medo de dizer isso. Pastor, peraí, não é segundo a sua vontade? É verdade. Se ele não curar, dê glória a Deus, porque é a melhor coisa que podia acontecer com você. Ele não faz nada para lhe afligir de bom grado. De jeito nenhum. Não. Talvez demore um pouco mais para a cura vir, porque é necessário isto. Então você saiba que está sendo pastoreado por ele, cuidado por ele. Ele não lhe desampara. Ele tem você nos braços.
Ele é o seu pastor supremo, amado. Até o momento da cura definitiva. Ah, pastor, aí, e se eu morrer? Oh, curou maravilhosamente. Que cura gloriosa. Essa é a melhor cura, porque a outra você cura e fica doente de novo. Mas essa você cura e nunca mais fica doente. E vai ressuscitar com um corpo maravilhoso, glorioso, nunca mais doença alguma. Vale a pena. Traga sua vida, tudo que você tem, aos pés de Jesus. Se contente com Ele. Se satisfaça nele. Encha seu coração dele. Viva para Ele. Esta é a maior glória nesse mundo. Graças a Deus por essa mudança tão maravilhosa e tão gloriosa. Nem pense em ficar enamorado com outros cultos que são mais parecidos com o antigo. Eu vou dizer, cada vez que você vê coisas nesses cultos, eles estão se afastando do culto do Novo Testamento estabelecido por Cristo, rejeitando o sumo sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, e voltando para as práticas mais próximas do sacerdote, segundo os homens. Não faça isso. Fique com o culto do sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É glorioso demais. Mais do que você possa imaginar. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de cantar mais um salmo. Fiquei animado de saber que Cristo está cantando conosco. Então, vamos ensejar que o Senhor Jesus cante mais um salmo. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Isso é a palavra de Cristo, em Hebreus capítulo 2. Então, nós vamos adorar ao Senhor num mais um cântico dos salmos. Vou cantar com os irmãos o Salmo 137. Vamos ficar em pé, vamos cantar esse salmo, que é um salmo imprecatório. É um salmo contra os inimigos de Deus e um salmo em favor da igreja. Quando você ouve o salmo dizer que a minha língua apegue ao paladar, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, ou que a mão esquerda fique sei lá o que, ressequida por esquecer de Jerusalém. É isso, o amor à igreja é tão grande que aconteça isso comigo. Eu não quero me esquecer de Jerusalém, da igreja de Sião. Vamos cantar. Vou descer. Nas margens lá dos rios da Babilônia nos assentamos, lembrando de Sião, nós choramos. Lá nos salgueiros nós penduramos todas as nossas harpas, pois nossos opressores a nós pediam canções alegres. De Sião, pois queriam ouvir os cantos, mas em terra de estranhos
era impossível que minha mão direita resseque toda, se de Jerusalém eu vier esquecer, se de Jerusalém eu vier esquecer, se eu não lembrar de ti, que minha língua, o meu paladar se apegue, se eu a Jerusalém não preferir ao regozijo dos filhos de Edom, lembra-te, Senhor, para seres contra, pois desciam, diziam, até as bases arrasaia, as de ser Babilônia aniquilada. Quem te der, pois, o pago, será bendito. Do mal que nos fizeste, sim, grande mal, feliz quem aos teus filhos pegar, prendê-los, para esmagá-los todos contra os rochedos. Ó Senhor, queremos dar graças, louvar e bendizer o teu nome, pela tua palavra, que nos mostra e nos ensina, Senhor, a grande mudança, a grande revolução que foi feita no culto, com a vinda de Cristo, o sumo sacerdote, pela obra que ele fez tão perfeita e tão gloriosa, decisiva, definitiva, cabal, e que, portanto, determinou um encerramento completo daquele modo antigo de cultuar a Deus, não mais como Jerusalém. E o novo foi estabelecido. Tira o antigo, estabelece o novo. E o novo, Senhor, é o culto simples. Temos um sacerdote, sumo sacerdote único, que é Cristo, presente, e que dirige o culto, ministrando todas as partes dele, de um modo, ó Deus, que tu sejas glorificado na simplicidade deste culto do Novo Testamento, mas que nem por isso tem menos glória. Pelo contrário, maior glória. Porque o Senhor Jesus está, os céus estão abertos, há uma conexão com a Assembleia celestial dos justos aperfeiçoados, Deus, o justo juiz presente, hostes de anjos. Então, Senhor, os céus estão em conexão e a glória dos céus é refletida aqui, enquanto cultuamos ao Senhor nessa simplicidade. E Cristo é exaltado e glorificado. E Ele nos adverte dos céus. Então, Senhor, tem misericórdia, que nós tenhamos esta visão sempre que nos apresentamos no culto, guardando o pé, porque vamos estar na presença do Todo-Poderoso, na presença dos anjos. Que haja reverência, temor, porquanto Deus é um fogo consumidor. Abençoa todos os que estão aqui que ainda não experimentaram um novo nascimento. Eles estão aqui, mas o coração está no mundo.
Eles não podem ver nada dessas coisas. Eles nem têm a mente de Cristo e nem podem perceber essa glória. E então ficam enamorando outras manifestações, cultos mais parecidos com o mundo, porque o coração está no mundo. Ah, Senhor, dá-lhes um novo coração. Faz como o Senhor fez quando o moço de Elias, apavorado, ficou preocupado com o exército que cercava a casa do profeta. E o profeta diz: Senhor, abre os olhos desse moço. E o Senhor abriu. E ele viu carros e cavaleiros de fogo, as hostes do Senhor. Oh Deus, abre os olhos de quem não pode ver. Os carros, os cavaleiros de fogo, as hostes do Senhor, os anjos, Cristo mesmo em toda a sua glória, os céus abertos, Deus, o justo juiz presente. Oh Senhor, abre os nossos olhos, dá-nos tremor na tua presença. Converte, Senhor, salva, liberta, cura, opera aquelas manifestações gloriosas em silêncio, abençoando cada coração que esteve na presença do Senhor e que visitou este santo lugar, onde Deus está presente. É terra santa. Guarda o teu pé, porque a terra é santa. Ó Senhor, dá-nos sempre esta visão. E agora que vamos nos despedir, leva-nos em paz, com esta mensagem no coração, impactando o coração, desejando imensamente a próxima oportunidade de novamente termos essa experiência gloriosa e de te adorarmos na simplicidade do culto, conforme o Senhor tem ordenado, e experimentarmos o teu poder nas nossas vidas. E agora, queridos e amados do Senhor, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador vivo, o amor insondável e imerecido de Deus, nosso muito bondoso e eterno Pai, comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam derramados em profusão sobre todos vós. Convosco permaneça, hoje e para sempre. Amém. Vamos assentar. Maravilhoso. Cada dia do Senhor é uma glória. Cada dia do Senhor é experimentar um pedacinho dos céus. Cada dia do Senhor é como estar no Shabá eterno. Dia do Senhor, tão glorioso. E nós precisamos ainda aprender a estimar mais ainda o dia do Senhor. Queremos dar um bem-vindo de amor a todos que estão nos visitando. Não sei se nós temos alguém que é pela primeira vez que está conosco. Me ajudem aí para que a gente possa apresentar. Tem alguém pela primeira vez? Não, né? Já, os que estão aqui já estiveram, então já foram apresentados. Tá bom. Bem-vindos em nome do Senhor. Deus possa abençoar e falar ao seu coração grandemente. Ter falado ao seu coração grandemente. Alguns livros que eu quero apresentar. Esse é William Grimshaw, escrito por J.C. Ryle, ou J.C. Riley. É muito bom esse livrinho. William Grimshaw foi um pregador lá no século XIX. É tão extraordinário. Ele foi tão piedoso, mas uma coisa que caracterizou ele era o zelo que ele tinha para com o culto e com a necessidade de que as pessoas estivessem no culto. E os jovens ficavam conversando lá fora, ele pegava uma varinha e ia lá para botar os crentes para dentro do culto. Você vai ser inspiradíssimo ao ler esse pequenino livrinho. No instante você lê, mas vai ver que gloriosa dimensão do entendimento do amor de Cristo e do culto. Muito bom. Este é clássico. É escrito por Martin Lloyd-Jones
estudos do Sermão do Monte. Você vai ter um entendimento do Sermão do Monte como nunca você teve antes. Firme, reformado, calvinista, bíblico, uma coisa maravilhosa, porque nós temos várias versões sobre o Sermão do Monte. Tem gente até que usa o Sermão do Monte para política, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, vamos pegar em armas, tudo fora. Aqui está dentro da palavra de Deus. Você vai ver que sede, que justiça temos que ter, sede preciosa. Vale a pena, um livro que vai lhe acrescentar muitíssimo. É grossão, mas não se importe, vai lendo aos poucos. Saboreie a primeira bem-aventurança. Leia bem a primeira aventurança. Tem muitas outras, mas vá, se aproprie. Você vai crescer espiritualmente no conhecimento e na graça do Senhor. Então, eu recomendo esses livros, vão ajudar muitíssimo. Vocês sabem que na nossa igreja, aqui nós estabelecemos o seguinte, padrão: ler a Bíblia sequenciadamente. Você tem que ler a Bíblia toda. Você deve estar em algum livro, e eu, perguntando, você tem que responder. Eu estou em 1 Samuel, estou lendo o capítulo 12. Parei aí, estou seguindo para frente. Você tem que estar em um livro e um capítulo. Você precisa também estar lendo um livro reformado. Sempre, terminou um, pegar outro. Que é a sede de crescer, de conhecer o Senhor. Não é só a pregação. A pregação é o mais importante. Mas os livros é uma continuação da pregação. E vão solidificar a pregação no seu coração. É maravilhoso isso. Então, você tem que estar lendo um livro. E terceiro, crente reformado é crente que ora. Você não pode faltar reunião de oração. Por nada, a não ser que morreu sua mãe. Então, aí tudo bem. Não, estou, claro, exagerando. Muitos estudam, não tem jeito, né? Mas você abrir uma brecha, você tem que estar orando. Orando. Olha, sexta-feira passada nós tivemos aqui uma reunião de oração em que vimos o poder de Deus se manifestar. Quem esteve aqui sexta-feira sabe disso. E o Rogério chegou para mim hoje de manhã. Posso dizer, Rogério? Rogério me abraçou ali, disse assim: pastor, depois de sexta-feira os monstros se foram. Disse, que é isso, rapaz? Que monstro? Eu tinha pesadelos, umas coisas, e me atormentavam, eu não conseguia dormir. Depois da reunião de sexta-feira, eles se foram. Glória a Deus. Então, meus irmãos, temos que orar, Deus está operando. As pessoas pensam que é só lá, conta a benção, irmão. Aí vem com a camarada contando, pensa que é só lá. Deus está fazendo milagres aqui. Aqui, gente curada já de câncer por reunião de oração, aqui. Ninguém vai na televisão e nem vai mandar fazer isso. Mas Deus está operando. Orai uns pelos outros para seres curados, muito vale a oração do justo por sua eficácia. Eu quero ver minha igreja toda aqui em oração sexta-feira. Espero em Deus ter essa visão gloriosa. Aí o avivamento começou. Deus lhe arranca de lá do sofá da sua casa, lhe arrancar. Você venha se arrastando, igual a Silene, se arrastando, toda dura de colete, mas está aqui na igreja. Glória a Deus. Então, você venha, cansado, não sei o quê, mas você vai ser renovado aqui. Deus vai lhe visitar com sua graça e seu poder, você vai sair renovado. Porque é assim quando alguém está na presença do Senhor. Então fica meu... Sim. Pronto, está aqui, reunião das mulheres. 5 mulheres, já pensou? Mulherada que nós temos aqui, 5 somente orando. Faça um esforço, minha irmã. Faça um esforço. Venha orar pelo seu lar, pelo seu marido.
pelos seus filhos, orar pela sua casa. Venha interceder pelo seu lar. Essas irmãs estão orando e estão também ouvindo a palavra de Deus, estudando um livro, e compartilhando, uma ajuda a outra, intercede pela outra, e estão sendo fortalecidas e intercedem pela igreja. Então venha orar com as irmãs. Terça-feira às 19 horas. Venha, faça um esforço e venha orar com essas irmãs. Você será grandemente beneficiado. Vale a pena. Oração é uma bênção muito grande. Você não imagina. Umas coisas podem mudar com oração. Pois não, Rogério? Exatamente, está escrito. Se 2 de vós concordarem em qualquer coisa que pedirem, será feito. Então vamos concordar aqui juntos nos pedidos e apresentar ao Senhor. Tá bom, Rogério? Deus abençoe você. Deus abençoe os irmãos, tenham uma semana na presença do Senhor, que o Senhor os guarde pelo seu poder. Amém. Tá aqui. Obrigado por ter me avisado. Está aqui o convite da pequenina Ruth. Cadê a Ruth? Está lá atrás já, né? Ruth está lá. Ruth dormiu. Eu e o fundo do mar esperamos você para um mergulho divertido. Coisa do pai, né? Tem nada a ver com... Se bem que ontem caíram na água. Tem, né? Ontem as crianças caíram no riachozinho lá de Pojuca. Foi uma folia tão maravilhosa, você não sabe. Paulinha, gente, Paulinha. Se for uma libertação, porque nunca foi uma coisa maravilhosa. Então, Rutinha, o aniversário dela é dia 28, portanto, sábado que vem, né? É sábado que vem? Agora, né? Sábado que vem, às 18h30, Rua Dorival, número 155, em Buí. Vou deixar aqui em cima da mesa, se você quiser copiar o endereço, está aqui. Graças a Deus, que o Senhor abençoe a todos.